mais detalhes a respeito do estado de saúde do ex-presidente, que segue, então, internado na UTI. A Raquel Landim conosco aqui no estúdio também, ela também estava apurando isso, né, Raquel, sobre o estado de saúde do ex-presidente, que está em meio a um julgamento no Supremo Tribunal Federal, né? Fabiola, pelo que a gente conseguiu assistir, a coletiva aqui pela TV, né, ela estava sendo televisionada ali em vários canais. Foi uma cirurgia muito delicada, 12 horas de duração. Os médicos contaram que eles demoraram 2 horas só para chegar ao intestino de Jair Bolsonaro, só para conseguir chegar ao abdômen, né? Essa coletiva era uma coletiva que estava marcada para ontem e foi cancelada pelos médicos. Eles relataram tamanha a exaustão que eles estavam. Então, não resta dúvida de que trata-se de um quadro complicadíssimo. Eu fui tentar entender se isso vai ter algum impacto no julgamento de Jair Bolsonaro. Contactei a defesa direta de Jair Bolsonaro, o doutor Celso Vilardi. Ele me disse que não tem prazos correndo neste momento, e ainda que tivesse prazos correndo, os prazos cabem aos advogados e não à parte, né? No caso, o acusado Jair Bolsonaro. Agora, conversei também com outros criminalistas e o que eles me disseram que pode ter um impacto, sim, no julgamento lá na frente. Caso Jair Bolsonaro seja condenado e dependendo da gravidade do estado de saúde dele, conforme tudo isso fosse desenrolando daqui para frente, se ficar comprovado que os presídios onde ele possa ser decretada a sua prisão não tiverem condições de atender às suas necessidades de saúde, ele pode, por exemplo, apelar para uma prisão domiciliar e ficar cumprindo pena em casa. Você vê, Fabiola, que tem uma série de cis aí, né? O julgamento precisa acontecer, ele precisa ser condenado, mas o estado de saúde do ex-presidente, que se mostra bastante delicado, pode lá na frente garantir a ele uma prisão domiciliar. É isso. Josias comigo aqui. Olá, Josias, bom dia para você. Agora vamos te ouvir. Muito bom dia a você, Fabíola. Bom dia, Raquel. Muito bom começar esse dia com vocês duas. Bom dia também a quem nos acompanha. Vamos lá, quadro difícil para o Bolsonaro, né? O Josias, a gente sabe que desde da facada que ele sofreu em 2018, né, várias questões na saúde de Bolsonaro, elas estão sempre aí sendo notícia. E também para ele, claro, uma grande dificuldade isso. Como é que você vê aí essa situação, como até a Raquel está trazendo, né? Que impacto isso tem no julgamento de Bolsonaro? Primeiro, Fabíola, é preciso realçar que todo mundo deve torcer pela saúde do Bolsonaro, né? Por razões humanitárias, todo mundo tem apreço à vida, deve torcer para que o ex-presidente da República saia bem desse procedimento. Não é um procedimento simples, como vimos aí, os médicos mesmo estão realçando a complexidade da cirurgia. A Michelle tinha dito que ele foi para o quarto, agora sabe-se que foi para a UTI, uma cirurgia demorada. Então, esse é o primeiro ponto. Deve-se realçar que ele está submetido a um tratamento num hospital bastante conceituado em Brasília, médicos competentes estão cuidando do Bolsonaro. Isso é importante e é bom que ele saia bem desse processo todo. Agora, é preciso realçar também, Fabiola, que isso vai ter um efeito político. Normalmente, uma cirurgia como essa, tão complexa, levaria a um sumiço do personagem, né? Uma convalescença demorada. O Bolsonaro normalmente sairia de cena, mas o paciente não é convencional. Nós não estamos lidando com um personagem convencional. A dor do Bolsonaro é individual, mas o sofrimento é sempre convertido num fenômeno coletivo. E ele já começou a explorar politicamente o seu infortúnio antes mesmo de ser passado no bisturi. Nessa que é a 6ª cirurgia, desde que ele sofreu aquela criminosa facada lá em 2018. Na manhã de domingo, o Bolsonaro já havia autorizado a publicação de uma mensagem pró-anistia, endereçada a deputados e senadores, em grupos de WhatsApp, e aí ele evoca a figura divina, Deus ilumine cada um dos
513 deputados, 81 senadores em seus votos, e insinua que quem não votar pela anistia vai para o inferno. Se com as nossas decisões pavimentamos a eternidade, esse voto tem um peso capital, disse o Bolsonaro nessa mensagem. Então, ele dá um caráter político ao seu sofrimento. Normalmente, uma cirurgia como essa apressaria até o debate sobre o plano B em termos presidenciais, mas também, nesse aspecto, o Bolsonaro não dá o menor sinal, não emite o menor sinal de que pretenda abrir caminho para o surgimento de uma alternativa conservadora para 2026. Então, é preciso ficar atento a esse fenômeno. Lá em 2018, o Bolsonaro, depois de hospitalizado, ele se manteve na conjuntura política, presente, divulgava imagens do ambiente hospitalar. É muito improvável que ele não faça a mesma coisa agora. E lá atrás, isso teve um efeito, para ele, muito benfazejo. Praticamente, ele fez campanha em 2018 sem subir no palanque. Agora mesmo, o PL, o Partido Liberal, tinha programado uma série de aparições do Bolsonaro que começariam pelo Nordeste. E ele estava no Rio Grande do Norte quando sentiu dores abdominais. Era o primeiro estágio desse périplo que ele faria pelo país. E a previsão é de que o Bolsonaro percorresse todas as regiões do Brasil nessa sua campanha pró-anistia, que é uma anistia no gogó, destinada aos condenados do 8 de janeiro, mas todos sabem que o objetivo final é o perdão ao próprio Bolsonaro e aos seus cúmplices militares e fardados do alto comando do golpe. Então é preciso ficar atento, Fabíola, a esses movimentos. Devemos todos torcer para que o Bolsonaro se recupere, até para que ele consiga responder de pé a essa ação penal que foi aberta contra ele no Supremo Tribunal Federal, e pode-se esperar, pela natureza do personagem pouco convencional, uma exploração política desse episódio. Uma semana antes de virar réu no Supremo, o Bolsonaro já capitalizava a sua condição, lembrava, evocava a facada em benefício próprio. Ele dizia que Deus salvou a vida dele em 2018, assim como salvou o Trump de um tiro na campanha nos Estados Unidos. E incorporou a sua estratégia aquela teoria trumpista da conspiração do Deep State. E ele disse, isso uma semana antes de virar réu, o sistema, o Estado profundo me quer morto, não me quer preso. Então, esse é o estilo do Bolsonaro. Ele se vitimiza, agora mais do que nunca, estava antes de ser hospitalizado, estava fazendo aí, se esmerando na encenação desse papel de vítima, e agora ele vai potencializar esse processo, e é preciso que todos fiquem atentos, porque o Bolsonaro insinua que quem não votar pela anistia vai para o inferno, né? Mas no céu, golpista não é necessário. No inferno, eles terão companhia, porque lá já há muitos outros golpistas. Né? Então, esse tipo de mensagem, primeiro a exploração messiânica da própria saúde deve ser colocada em segundo plano, e essa evocação do infortúnio pessoal, da saúde pessoal, em nome da aprovação da anistia, isso também deve ser relegado, colocado em segundo plano, sob pena de a gente desmoralizar o processo legislativo e o processo judicial, Fabíola. O Josias está falando aí justamente sobre essa mensagem que Bolsonaro enviou aos parlamentares antes da sua cirurgia, muito preocupado com o processo de anistia no nosso país, né? Até o Sóstenes Cavalcante publicou nas redes sociais lá uma menção a isso, né? Antes de entrar na sala cirúrgica, o eterno presidente Jair Bolsonaro enviou a vários parlamentares uma mensagem simples, mas que carrega o peso da história, disse Sóstenes. Senhor deputado e senador, Deus ilumine cada um dos 513 deputados e 81 senadores em seus votos. Se com nossas decisões pavimentamos a nossa eternidade, esse voto tem um peso capital.